Vai dizer assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Até aqui por enquanto. Pode sentar. Aleluia. Esse texto vai falar de um chamado de Deus ao arrependimento. E eu gostaria de dar um tema para esta ministração. O Senhor está nos convocando para se tornar uma casa de responsabilidade. Salomão, ele finaliza a construção do templo de Deus, que pelo próprio Deus foi convocado para essa missão. Seu pai Davi desejou construir esse templo, porém Deus não permitiu, porque Davi era um homem guerreiro, mas também derramou muito sangue. Por isso Deus não permite Davi construir um templo para ele, mas prometeu que seu filho Salomão o construiria. E assim aconteceu. Ao finalizar essa grande obra, Salomão fala ao povo a respeito do templo, das promessas de Deus sobre aquela casa de oração, sobre as promessas de Deus para o povo. Depois Salomão ora ao Senhor a respeito do povo de Deus. Essa oração de Salomão está descrita no capítulo 6. Depois, se você puder, na sua casa, leia o capítulo 6 de 2 Crônicas, é onde Salomão fez essa oração. Então Salomão, ele ora ao Senhor, e depois que Salomão orou, a casa se encheu da glória de Deus, consumindo todos os sacrifícios que foram oferecidos naquele lugar. Eu quero que você volte um pouquinho aí no capítulo 7, no versículo 1. Olha o que o versículo 1 vai dizer do capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquela casa. A glória de Deus encheu aquele templo, aquele lugar que Salomão tinha consagrado ao Senhor. Então, quando a presença depois que Salomão orou, então a casa se encheu da glória de Deus, consumindo todos os sacrifícios que foram oferecidos naquele lugar. A presença da glória de Deus no templo e o fogo que desceu do céu para consumir os sacrifícios garantiu a Salomão que sua oração havia sido ouvida e aceita por Deus. Porque quando a gente vai aqui para o versículo 12, o Senhor vai dizer a Salomão, volta lá, capítulo 7, versículo 12. O Senhor vai dizer a Salomão assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Então aquele ambiente cheio de glória, aquele ambiente cheio da presença de Deus, para Salomão foi uma resposta de que Deus havia ouvido a sua oração. Para Salomão aquilo foi uma resposta
de que Deus havia ouvido que Salomão tinha falado com Deus a respeito daquele povo e a respeito daquela casa de oração. Aleluia, vocês estão compreendendo? Glória a Deus. A presença da glória de Deus no templo e no fogo desceu do céu para consumir os sacrifícios. Só que, porém, não haveria sempre o mesmo esplendor de glória no templo, nem fogo do céu para consumir todos os sacrifícios, a não ser que o povo cumprisse com as ordenanças de Deus, que o próprio Salomão fez em sua oração. Eu não vou ler essa oração porque ela é grande, mas em alguns pontos específicos, o que Deus fala aqui com Salomão, dizendo assim, ó, no versículo 13, vai lá, acompanha, capítulo 7, versículo 13. Deus fala assim para Salomão, ó: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Aí ele vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Percebe que quando Deus chega até Salomão, dizendo que ouviu sua oração, Deus cita o que Salomão orou. Isso era Deus testificando para Salomão: ei Salomão, para você ter certeza de que eu ouvi a tua oração, agora eu vou falar o que você orou. Então, quando Deus fala para Salomão, o que o próprio Salomão ora lá no capítulo 6, Salomão, ele é inundado de fé, sabendo de que Deus ouviu a oração dele e de que aquele povo estava sendo visto por Deus. E não é diferente conosco, irmãos. Quando nós nos rendemos diante do Senhor, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, quando nós oramos, o Senhor, o próprio Deus, Ele chega diante de nós, Ele testifica para nós aquilo que nós oramos para Ele. Ele testifica, Ele fala aquilo que nós no secreto falamos com Ele. E Ele fez isso com Salomão. Só que havia uma condição: para que aquela glória viesse novamente, para que a casa fosse cheia novamente, para que a presença do Senhor tomasse novamente aquele ambiente de glória, havia uma condição: aquele povo precisava se humilhar, aquele povo precisava buscar o Senhor, aquele povo precisava se humilhar, precisava orar, precisava buscar a face de Deus e precisava se converter dos seus maus caminhos. Salomão termina de construir o templo, consagra, faz 7 dias de festa, fala com Deus a respeito do povo, fala com Deus a respeito do templo, fala com Deus a respeito das promessas que Deus havia feito para seu pai Davi a respeito dele. E o Senhor vê sinceridade em tudo aquilo, e o Senhor desce na casa, e o ambiente é tomado de glória. Só que também quando Deus desce na casa, Deus encontra corações. Quando o Senhor desce na casa, o ambiente é tomado de glória, mas Deus começa a visitar os corações. E aí o Senhor vai dizer que, vou parafrasear agora Deus, para que o ambiente fosse tomado de glória novamente, havia condições a serem tomadas. Haviam posicionamentos que aquele povo deveria tomar. O Senhor declara que a humilhação, ela precisa ser o carro-chefe do processo que faz nossas orações serem ouvidas. Quando o Senhor fala: se o meu povo se humilhar e orar, primeiro nós precisamos se humilhar. E o que é se humilhar, irmãos? É de verdade, é chegar diante de Deus e dizer: ei Deus, eu sou essa pessoa aqui. Aqui, Senhor, há pecado aqui dentro de mim. O se humilhar diante de Deus não é eu ir falar das minhas dores, no sentido de que fizeram comigo, no sentido, não é esse humilhar. O se humilhar, lá quando Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, ele diz: aqueles que se humilham
Ele está falando que aqueles que se humilhar, aqueles que reconhecer o seu estado de pecado, a sua falência espiritual, a sua decadência espiritual, então esse será exaltado, esse será restaurado. E é essa humilhação que Deus estava falando para Salomão, para que o povo buscasse, para que o povo reconhecesse como eles estavam espiritualmente. E reconhecendo como você está espiritualmente, então eu vou para onde? Eu vou para a oração. Porque, irmãos, eu só consigo ir para a oração quando eu reconheço como eu estou. E o Senhor quer que nós reconhecemos como nós estamos, para que nós vamos orar a Ele, buscar a face dEle. Porque quem se humilha, quem ora, quem busca, se afasta dos maus caminhos. Era isso que Deus estava dizendo para aquele povo, para Salomão. Ei, Salomão, como você disse lá na sua oração, se o seu povo pecar, você pediu para que eu perdoasse caso ele se arrependesse. É isso mesmo, Salomão. E é isso que eu quero fazer. E é isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Deus quer nos perdoar, mas nós precisamos nos arrepender. O Senhor está disponível a liberar perdão sobre o povo dEle, sobre a casa dEle, mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos reconhecer como nós estamos espiritualmente. Nós precisamos reconhecer que não há como se afastar dos maus caminhos se eu não me humilhar diante do Senhor. Salmos 1 vai dizer: não se aceite as obras dos escarnecedores. Eu preciso ler esse salmo rapidinho. Eu queria que os irmãos fossem lá rapidinho. Olha o que o Senhor vai, o Salmo 1 vai dizer, o Salmo 1, o verso 1 vai dizer assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se aceita na roda dos escarnecedores. Ei, esse versículo, esse salmo está falando de uma decadência espiritual. Ele está falando de uma pessoa. Ele está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda, que não caminha com o ímpio. E ele está dizendo assim: o homem que, além de não caminhar, ele não escuta os conselhos, ele não se detém no caminho dos pecadores. E ele agora, ele não só caminha, ele não só escuta, ele também não senta. Esse salmo está falando de uma declinagem espiritual, de uma decadência espiritual. E é isso que o Senhor está ensinando para Salomão. Ei, se o meu povo sair deste lugar, se o meu povo sair deste lugar dos conselhos dos ímpios, se o meu povo sair deste lugar de onde está sentado das rodas dos escarnecedores, então lá do céu, o povo que sair dessa decadência espiritual, lá dos céus eu ouvirei e perdoarei e sararei a sua terra. Era isso que o Senhor estava ensinando. E o Senhor, irmãos, quer fazer isso comigo e com você. O Senhor quer fazer isso com a igreja dele. Então a humilhação precisa ser o carro-chefe do processo que faz nossas orações serem ouvidas. Então quem se humilha diante de Deus, Ele ouve. A humilhação nos leva ao arrependimento, e Ele perdoa os pecados de quem se arrepende. Então quem se humilha, reconhecendo o seu estado espiritual, reconhecendo o seu pecado, é perdoado por Deus. Porque tem perdão liberado, irmãos. O acesso está livre. Tem perdão liberado. A humilhação, irmãos, a humilhação ao Senhor sara a nação, sara nosso coração, sara nossa casa. Logo, a maior marca de um avivamento é a oração feita com confissão de pecados. Ei, nós pedimos avivamento, nós pedimos despertamento, mas nós não confessamos os nossos pecados ao Senhor. Não nos arrependemos. E Ele está dizendo que a humilhação ao Senhor, ela sara uma nação. O povo que se humilha é sarado. Sara o nosso coração, nossa casa é curada, é sarada, irmãos. Quando há humilhação, quando nós nos rendemos diante da vontade de Deus, quando nós nos rendemos diante das Escrituras do Senhor, a nossa casa é sarada. E esse é a maior marca de um avivamento, é a oração, irmãos. Porque o avivamento procede de arrependimento.
Não tem como, irmãos, Deus avivar um povo que não se arrepende. Não tem como Deus curar um povo que não se humilha. Não tem como Deus curar uma nação que não reconhece. E essa confissão de pecados, ela precisa ser acompanhada de quebrantamento de espírito, de quebrantamento de coração. O avivamento e a cura começam com essa simples atitude. E por que, irmãos? Por que Deus pede esses requisitos? Por que Deus fala com Salomão sobre isso? Por que, irmãos? Porque Ele vai dizer aqui, no verso 14: se o meu povo, porque Deus quer que nós nos humilhamos, porque Deus quer que nós oramos, porque Deus quer que nós buscamos Ele, porque nós somos povo de Deus. Porque Deus pede isso, irmãos, porque nós somos povo dEle, porque nós pertencemos, porque Ele pagou um preço, porque Jesus foi para a cruz por nós. Por isso que Ele pede isso para mim e para você. Por quê? Porque nós somos um povo dEle. Nós somos povo de Deus, irmãos. Somos o povo dEle, Ele é a nossa identidade. Ele é a nossa identidade, irmão. Nós somos convidados a nos tornar, guarda isso, olha que forte, nós somos convidados a nos tornar casa de Deus, irmãos. Fomos convidados a nos tornar casa de Deus, isso é muito poderoso. Fomos escolhidos para anunciar as virtudes de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, eu queria que você fosse lá em 1 Pedro. 1 Pedro, ele vai falar sobre o chamado de Deus para anunciar as virtudes de Deus. 1 Pedro, capítulo 9, capítulo 2, o verso 9 e o 10. Por que o Senhor, Ele pede esses requisitos? Porque o Senhor pede arrependimento, porque o Senhor pede que nós venhamos buscar Ele, orar, nos afastar dos nossos caminhos. Porque, olha o que o verso 9 vai dizer de 1 Pedro, do capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, ou nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler novamente, eu acho que você não compreendeu, eu vou ler de novo. Por que Deus pede esses requisitos de arrependimento, irmãos? De busca, de humilhação. Porque Ele quer que nós anunciamos as virtudes dEle. Porque nós fomos convocados para se tornar casa de Deus por um motivo. Porque vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de você, é exclusivo de Deus. A igreja é exclusiva de Deus, irmãos. A igreja, ela é exclusiva de Deus. É por isso que o Senhor insiste para a igreja dele. É por isso que Deus não para de cuidar da igreja dele. É por isso que toda hora Ele está falando que nós precisamos nos arrepender, porque nós somos povo exclusivo de Deus. Isso é muito poderoso. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Ele nos chamou das trevas. Nós estávamos nas trevas e Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éramos povo, nós não éramos povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. Ei, nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então por que o Senhor insiste? Por causa disso, porque Ele nos tirou das trevas, porque nós somos povo exclusivo de Deus. Nós pertencemos, são Ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Segunda Crônicas está nos convidando a voltar para a vontade de Deus, irmãos.
E esse texto está nos convidando a voltar para a vontade de Deus. Por a distância, ainda tem que voltar. Ei, seja qual for a distância, ainda dá tempo de voltar. Você se encontra fora da vontade dEle, se você se encontra distante da vontade dEle, mas eu quero te dizer algo: seja qual for a distância, ainda dá tempo de voltar. Ainda podemos voltar, porque tem o Deus de misericórdia com as suas mãos estendidas. Tem o Deus falando para mim, para você se arrepender. Tem o Deus falando para mim, para você se humilhar. Tem o Deus falando para mim, você voltar a orar. Tem o Deus falando para mim, você buscar a face dEle. Tem o Deus falando para mim, você se afastar dos seus maus caminhos. Por isso que não importa a distância, irmão. Não importa onde você parou. Não importa onde você está hoje. Mas ainda dá tempo de voltar. Ainda é tempo de voltar para a vontade de Deus. Voltar para os braços do Pai. E eu não estou falando de uma pessoa que está afastada do Evangelho. Eu estou dizendo de uma pessoa que está afastada do relacionamento com Cristo. De que está afastada da vontade de Deus. Porque esse povo aqui era povo de Deus. Ele disse: se o meu povo, Deus está falando para a igreja dele: ei, igreja minha, se humilha, se arrepende, me busca enquanto se pode achar, me busca enquanto eu ainda posso ser revelado. Porque vai chegar o tempo, irmãos, que o Espírito vai ser tirado da palavra. Ei, vai chegar o tempo que nós vamos ler a palavra, só que aí o Espírito não vai mais estar na palavra. Sabe por que ainda nós ouvimos Deus quando lemos a Bíblia? Porque é o Espírito que revela. Mas vai chegar o tempo que aí você vai querer ler a palavra para Deus falar conosco. E vai chegar esse tempo que o Espírito foi arrancado da palavra. E aí só vai permanecer o que ficou guardado aqui dentro. Só vai permanecer, irmãos, o que ficou guardado aqui dentro. Como disse Davi: vou guardar a tua palavra para não pecar contra ti, Senhor. Nós precisamos guardar a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos guardar a palavra de Deus, irmãos, porque chegará o dia em que nós não teremos mais o Espírito para nos convencer do pecado, irmãos. Vai acontecer o grande dia da tribulação, irmão. Eu não sei se nós vai estar, eu não sei quem vai estar, eu não sei como será. Mas, irmão, se eu e você passar pela grande tribulação, nós não teremos mais o Espírito para nos convencer, irmãos. O que vai ter aqui dentro é a palavra. Se nós guardar ela hoje, irmãos, se nós praticá-la hoje, irmãos, é isso que vai ser, irmão, naquele grande dia. E o Senhor está nos chamando para esse lugar exatamente para isso, para voltar. Não importa o quanto tempo, quanto distante eu ou você estamos, mas nós podemos voltar ainda, porque é quando nós voltamos para Deus que Ele se volta para nós. É quando voltamos para Deus, irmãos, que Ele se volta para nós. E o Senhor quer se voltar, irmãos, para nós. Ei, é o maior desejo de Deus. Irmãos, quando Deus Ele nos ensina, nos exorta, nos disciplina, não é, irmãos, para nos humilhar, não é para nos envergonhar, não é, irmãos, não é para nada dessas coisas que a nossa carnalidade, que a nossa alma pensa, irmãos, mas é para que nós possamos encontrar Ele de novo. É para que nós possamos encontrar com Ele de novo. É para que quando eu e você olhar para dentro de nós não nos encontramos conosco, nós nos encontramos com Ele. Por que nós devemos então nos humilhar? Que é para quando eu e você, quando nós olharmos para dentro de nós não nos encontrar conosco mesmo, nós nos encontrarmos com Ele, irmãos. O Senhor quer que quando nós olhamos para dentro de nós encontramos Ele, irmãos.
não a nós mesmos, não às nossas vontades. O Senhor quer que nós tenhamos esse encontro com Ele. E como é esse encontro com Ele, irmãos? É quando nós olhamos para dentro de nós encontrarmos Ele. É esse encontro de Deus. É esse encontro que o Senhor quer que nós tenhamos todos os dias. Aleluias. E o que nós precisamos fazer, como eu já disse, humilhar. A humilhação, irmãos. Enquanto tivermos um coração soberbo, não receberemos avivamento. Isso é muito sério, porque a gente ora por avivamento, mas não há arrependimento, irmãos. Nós precisamos de verdade deixarmos, irmãos, a nossa soberba, a nossa hipocrisia de lado, porque se nós nos humilharmos, a humilhação, irmãos, enquanto tivermos o coração soberbo, não receberemos avivamento. O avivamento começa com arrependimento, e é choro pelos pecados, irmãos. E nós precisamos chorar pelos pecados, como nós choramos por um luto, irmãos. Ei, o luto não dói? O pecado deveria doer, irmão, em nós. Por isso que nós deveríamos chorar, irmãos, como se nós estivéssemos em luto pelo pecado. Nós deveríamos chorar, irmãos, quando pecamos. Da mesma maneira quando choramos quando perdemos alguém. É isso que o Senhor está nos chamando para ir para este lugar. E o que nós precisamos fazer fora nos humilhar? Orar. A oração é o avivamento acompanhado. A oração, o avivamento é acompanhado de oração. Uma pessoa avivada, mesmo com pouca força, ela ora. Ei, uma pessoa avivada, mesmo com pouca força, ela ora. Ela não murmura, ela ora. Ainda que ela não tenha força, mas ela não vai murmurar diante de Deus. Falar, eu não consigo, Senhor, eu estou aqui, mas eu não tenho nada, Pai, para entregar, mas eu estou aqui, Senhor. Essa é a oração, irmãos. Mesmo com pouca força, uma pessoa que está avivada, ela não vai deixar de orar. Ainda que os lábios dela não pronunciem palavra alguma, mas o coração dela se conecta com o coração de Deus. O coração se conecta, irmão, porque quando eu e você não consegue falar palavras, o nosso coração se conecta com o coração de Deus. Além de se humilhar, de orar, nós precisamos buscar a face de Deus, como está descrito aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Ei, buscar a Deus enquanto se pode achar. Quando buscamos a Deus, Ele se deixa ser encontrado. Quando buscamos a Deus, Ele se deixa ser encontrado. A presença dEle é a nossa maior necessidade. Ei, irmãos, quando nós buscamos a Deus, é nós dizendo, Senhor, eu necessito de Ti. Quando nós buscamos ao Senhor, é nós anunciando para os céus, é nós anunciando para o mundo espiritual. Ei, Deus, eu não preciso de outra coisa a não ser da Tua presença. É nós dizendo a Deus, Senhor, a minha maior necessidade nessa terra de verdade é a Tua presença, porque sem ela eu não sou nada, Deus. Era isso que Deus estava falando para Salomão a respeito do povo. E hoje o Senhor está falando conosco. Que nós possamos reconhecer que a nossa maior necessidade é buscar a presença dEle, irmãos. E se converter dos nossos caminhos. Avivamento, irmãos, rompe com o pecado. Ei, o avivamento, ele rompe com o pecado. Ei, o pecado não é maior do que o avivamento.
pecado não é maior do que Deus. Ele pode nos afastar de Deus, mas Ele não é maior do que Deus. Então ainda há tempo, irmãos, para nós nos arrependermos. Ainda há esperanças, porque o Senhor está aqui. E o Senhor quer que de verdade, irmãos, nós venhamos nos arrepender, irmãos, porque o avivamento, ele rompe com o pecado. Ei, se afastar dos maus caminhos, rompe com o pecado. Quando eu saio das rodas dos escarnecedores, eu rompo com o pecado. Quando eu não escuto os conselhos do ímpio, e esse ímpio que ele está falando é de todo aquele que odeia a Deus, é todas aquelas pessoas que é contra a lei de Deus. Quando eu não escuto o conselho de uma pessoa dessa, que é contra a lei de Deus, que é contra o Senhor, eu rompo com o pecado. Quando eu não caminho nos conselhos de homens maus, eu rompo com o pecado. E o Senhor está nos chamando para este lugar. Se converter dos maus caminhos é abandonar práticas mundanas, é quebrar ídolos do coração. Se afastar dos maus caminhos, irmãos, é quebrar ídolos do coração, é destruir os ídolos que nós construímos. Há ídolos que nós construímos dentro de nós e que nos leva a pecar, que nos leva para fora, para longe de Deus. Quando agimos da maneira que Deus determinou em suas escrituras, então Ele cumpre com suas promessas. Sabe aquela história de que quem tem promessa não morre? É mentira. É mentira. Agora, quem tem promessa e se arrepende, vai viver as promessas de Deus. Quem tem promessa não morre. Se não se arrepender, não vai viver. Agora, quem tem promessa e se arrepende, vai viver as promessas de Deus. E tinha promessa para esse povo aqui. Tem promessa para nós. Tem promessa de cura, de libertação, de restauração. Ei, tem promessa que eu vou ver a minha parentela nos pés do Senhor, e eu creio nessa promessa. Só que o que eu tenho que fazer? Eu preciso caminhar na vontade de Deus, para que talvez ainda os meus olhos possam ver, para que talvez os meus olhos possam contemplar. Mas eu preciso caminhar na vontade de Deus. Eu preciso caminhar nos decretos do Senhor, para que as promessas dele possam ser cumpridas na minha vida. E o Senhor está convidando a igreja dele para caminhar na vontade dele, para caminhar nas escrituras. Ele prometeu a Salomão que iria ouvir. É forte demais. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a promessa. Então eu ouvirei. É promessa. Ele prometeu. Então eu ouvirei. Eu perdoarei. Eu sararei. Para todo aquele povo que se humilhar, há uma promessa. Há uma promessa de Deus ouvir as nossas orações. Há uma promessa de Deus nos perdoar. Há uma promessa de Deus curar a nossa casa, curar o nosso coração. Há uma promessa, irmãos, mas nós precisamos nos humilhar. 1 Pedro, eu vou ler, você não precisa abrir. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 vai dizer assim. Se você quiser abrir, abre, irmão, tá? Mas se você não quiser, não abra, mas eu vou ler aqui. Olha o que ele vai dizer. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ei, irmãos, humilhai debaixo da potente mão de Deus. Ei, mão, fala de controle, de domínio. Quando nós falamos, tudo está no domínio de Deus, tudo está no controle de Deus. Olha o que 1 Pedro está dizendo. Que aqueles que estão debaixo do controle de Deus, da potente mão de Deus, do domínio de Deus,
ao seu tempo, o próprio Deus o coloca na posição que ele ou ela deve estar. Aquele que está debaixo, que se humilha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, reconhece quem você é. Ao reconhecer, agora você vai ficar ali no governo de Deus, você vai ficar no domínio de Deus, no controle de Deus, porque aquele que caminha no governo, aquele que caminha no controle de Deus, na potente mão de Deus, ao seu tempo, o próprio Deus o coloca na posição que ele ou ela deve estar. Porque, irmãos, para que o Senhor nos coloque nos lugares também que nós deveremos estar, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós precisamos caminhar debaixo do governo de Deus. Nós precisamos deixar que o Espírito conduza a nossa vida. Nós precisamos deixar que o Senhor conduza a nossa casa. E eu não estou aqui falando de ministério somente. Se assim essa porção servir para você relacionada ao ministério, glória a Deus. Mas eu estou falando de uma vida toda. Eu estou falando de uma vida espiritual. Eu estou falando de homens e mulheres que caminham com Deus. Eu estou falando de pessoas que reconheceram o Senhor como Salvador. Eu estou falando de um homem e mulher que sai para trabalhar. Eu estou falando de um homem e de uma mulher que sai nas ruas, que precisa caminhar dessa maneira, se humilhando diante de Deus, buscando ao Senhor, se arrependendo dos seus maus caminhos. Não só para acessar nada dentro da igreja, mas é para acessar lugares no próprio coração de Deus. É para acessar lugares das regiões celestiais que já estão liberados para a igreja dele, para o povo dele, para mim e para a tua casa, irmãos. É sobre isso, é para acessar lugares no coração do próprio Deus. É para acessar lugares das regiões celestiais que já está liberado. As bênçãos espirituais já estão liberadas. Somente eu e você precisam o quê? Nos humilhar para acessar esse lugar. É isso que o Senhor quer de nós. E hoje é um convite para nós. O Senhor nos convida a nos humilhar. Vamos nos humilhar, irmãos, diante dEle. Vamos nos humilhar diante de Deus, para que nos tornemos uma casa responsável. Vamos nos humilhar diante do Senhor, para que nos tornamos morada responsáveis, morada de Deus responsáveis. Porque, irmão, nós precisamos carregar a presença do Senhor com responsabilidade. Precisamos carregar a presença do Senhor com integridade. E há um convite para nós hoje. Há um convite para a igreja do Senhor. Vamos nos humilhar. Há um convite para a nossa casa. Há um convite para a tua casa. Vamos levar a nossa casa a se humilhar na presença do Senhor. Vamos fazer do nosso ambiente um ambiente de glória. Vamos fazer do ambiente da nossa casa, irmãos, um ambiente de glória, para aonde a glória do Senhor vai descer na nossa casa. Aonde a glória do Senhor vai tomar o ambiente, nós também seremos tomados, os nossos vizinhos serão tomados. Aonde o ambiente da nossa casa vai ser tomado pela presença de Deus, que talvez você crê dessa maneira, que talvez o seu vizinho vai bater na sua porta, William, e vai dizer: ei, William, deixa eu participar com você disso. Porque é isso que eu quero viver. Irmãos, eu quero viver isso. Eu quero viver essa glória. Eu quero viver um ambiente de glória na minha casa, que os meus vizinhos não resistam e queiram também participar deste lugar. E o Senhor nos convida para esse lugar, irmãos. Nós precisamos nos tornar casa responsável. Para quê, irmãos? Para que não deixemos de trazer a glória de Deus para esta casa de oração e para os nossos lares. Ou então, irmãos, iremos ouvir, ou nós mesmos iremos declarar: e acabou.
foi-se a glória. Por que nós precisamos nos humilhar? Nos arrepender, nos afastar dos maus caminhos, buscar o Senhor, para se tornar casa responsável, para que aonde eu e você chegar, a presença do Senhor esteja, para que onde, irmãos, eu e você chegar, a glória do Senhor seja manifestada, irmãos. Irmãos, foi falado aqui, irmãos, que não tem a ver com milagres. Não, nós não adoramos os milagres. Nós não viemos aqui para cantar, para pregar. Nós viemos adorar Ele. Esse é o ambiente de glória. Promove isso, irmãos. O ambiente de glória, Ele promove que ainda que eu não pegue no microfone, que ainda que eu não faça nada, mas eu vim adorar Ele por causa do ambiente de glória. E é isso que Ele quer de nós, irmãos. Por causa do ambiente de glória, eu não me preocupo se eu vou pregar. Por causa do ambiente de glória, eu não me preocupo se eu vou cantar, se eu vou fazer qualquer coisa, irmãos, porque nosso coração não está. Então vamos nos tornar casa responsável, para que nós não venhamos declarar Icabó, que significa foi-se a glória de Deus. E o Senhor nos convida para esse lugar, que eu queria que você continuasse deixando Deus falar contigo, na sua casa. Como diz a palavra, guarda esta palavra no teu coração, para que você não venha pecar contra Deus, para que nós não venhamos pecar contra Deus. E Deus, diante de tudo isso, Ele foi muito pontual com Moisés, com Salomão. Se coloca de pé. Eu só vou falar algo aqui que o Senhor falou com Salomão, assim. Deus, Ele dá uma direção para Salomão. Ele vai dizer assim: conta a ti, Salomão. Eu só vou ler. Conta a ti, Salomão, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine Israel. Deus, Ele não fala do pecado de Davi para Salomão. Deus não fala para Salomão: olha, Salomão, se você não pecar como seu pai pecou. Ele fala: se você ser como teu pai, um homem segundo o meu coração. O Senhor está nos convidando para se tornar homens e mulheres segundo o coração dEle. E o que é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? É homens e mulheres que reconhecem o seu pecado e se arrependem. Porque até que Ele volte, nós vamos pecar. Mas Ele está nos chamando para se tornar um homem, uma mulher e um homem segundo o seu coração. Porque Ele vai dizer que se nós desobedecer, se afastar dEle, há um decreto. E o decreto é que a própria casa que Deus edificou, Ele coloca a ruína. O decreto que está descrito aqui é: então, porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e os adorar, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta casa que eu santifiquei, é Deus falando para Salomão, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbios, em vergonhas, entre todos os povos. E Deus ainda vai fazer ficarmos conhecidos pela desonra que demos ao Senhor. É o próprio Deus que faz, irmãos. A palavra aqui está dizendo que é o próprio Deus que vai fazer. Se nós não cumprirmos os decretos do Senhor, as leis, se arrepender dos nossos pecados, buscar o Senhor, Deus está dizendo que é Ele mesmo, que a casa que Ele edifica, Ele mesmo traz a ruína, e Ele faz ficar reconhecido como vergonha. Só que ainda há esperança para nós. Amém? Que essa palavra ela possa ser guardada na tábua do teu coração. Que você possa adorar o Senhor com as tuas palmas, glorificando o Senhor. Aleluia.
Bendito seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Digno de toda honra, digno de toda glória. Obrigada, Pai. Aleluias. Tem alguém aqui entre nós, aos meus olhos parece não ter, mas tem alguém aqui entre nós que está longe do caminho do Senhor, da presença do Senhor, se afastou e quer voltar para a presença dEle. Tem alguém que ainda não caminhava com Ele, só ouviu falar sobre quem Ele era e quer caminhar com Ele. Não tem? Glória a Deus. Que o Senhor, Ele possa nos promover uma noite abençoada e guardar o nosso coração, amém? Nesse domingo, bem rápido, eu vou falar aqui rapidinho. Nesse domingo, foi praticamente, se eu não me engano, foi 40 pessoas para o evangelismo. Foi muito poderoso. Foi muito poderoso. Eu pude presenciar a glória de Deus manifestada através de 40, eu vou chutar, 40 pessoas reunidas num único propósito, pregando o evangelho lá fora. Imagina se todos amanhã também tiver com esse mesmo coração. Fora as outras igrejas, fora os outros irmãos que vão vir cooperar conosco. Ei, irmãos, sabe o que vai acontecer? O inferno vai estremecer. O inferno vai estremecer, irmãos. Vidas vão ser arrancadas do inferno. Vidas vão ser arrancadas das garras de Satanás. Só que nós todos precisamos estar nessa unidade. Porque eu não quero fazer sozinha, Kleber. O Senhor não quer que ninguém faça sozinho. O Senhor quer que a igreja faça junto. Aleluias. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero despedir a tua igreja debaixo do teu governo, do teu cuidado. Leve cada um, Senhor, para seus lares. Guardado. Livra, Senhor, cada um do homem mau. E que assim seja, Senhor, para a glória de ti mesmo. Aleluias.